الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Meus irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, por estarmos muito próximos ao Eid al-Adha, eu queria falar um bocadinho acerca do historial, daquilo que podemos considerar udhiya, qurbani, o sacrifício de animais. Nós no Islã temos dois termos. Um é qurbani ou udhiya. Outro é hadi. Hadi está mais ligado aos peregrinos que vão para Meca. Portanto, tudo que eles lá, por exemplo, qarin ou mutamatte, quem juntou Umra e Hajj junto, esses têm que degolar um animal. Esse animal chama-se hadi. Ou porque transgrediu em alguns rituais de Hajj e Umra, então aí ele tem que degolar o animal. Esse animal chama-se hadi. Portanto, hadi não tem nada a ver conosco. Hadi é exclusivamente ligado aos rituais de Hajj. Nós o que temos é udhiya ou qurbani. Udhiya, a palavra udhiya está ligada ao duha, como é Eid al-Adha. Eid al-Adha. E yudahi em árabe quer dizer sacrificar. Portanto, é animal que se degola na época de Eid al-Adha, chama-se udhiya. E plural disso é adahi. Temos outro nome também que o Corão utilizou, é qurbani, que é mais utilizado na Índia, Paquistão, nos ajamis. Portanto, nos países árabes, neste momento, utiliza-se mais a palavra udhiya e adahi. E nos países não árabes, utiliza-se mais o qurbani. Mas os dois termos são árabes e os dois termos têm enquadramento. Por exemplo, quando falamos de historial, de como é que começa este ibadat, este ritual de sacrificar um animal. Não foi o Islã que inventou este ritual. Desde que Allah criou o mundo, sempre houve o ritual de sacrificar o animal. Naqueles tempos, na forma deturpada, havia povos que acreditavam que para se aproximar mais a Deus tinha que sacrificar um animal. Portanto, derramar o sangue, ao ponto de até vemos, por exemplo, os cristãos. Cristãos também ainda tinham um bocadinho dessa crença, por isso eles ainda acreditam que para você aproximar-se a Allah, para você ter os teus pecados perdoados, tem que acreditar no derramamento de sangue de Jesus Cristo. Portanto, todos esses povos acreditavam que, de facto, para se aproximar a Deus, para criar uma aproximação ou perdão de pecados, tinha que se sacrificar um ser, um animal. No Egito havia aquele sistema em que até a conquista dos muçulmanos, Omar ibn al-As, quando chegou ao Egito, aquela passagem que todos conhecem, em que os egípcios, na altura, costumavam sacrificar uma vida, preparavam uma menina muito bonita e atiravam para o rio Nilo, porque o rio Nilo costumava parar uma vez por ano. E eles pensavam que o rio quer uma vida humana. Então preparavam a menina mais bonita no Egito e vestiam-a ela de melhores roupas e tudo bem embelezado, ornamentado, iam atirar no rio. Então o rio começava a escorrer de novo. Quando os muçulmanos conquistaram o Egito, depararam com essa situação. Então Omar ibn al-As escreveu uma carta para Hazrat Omar, segundo Khalifa, e disse: a situação é esta. E porque nós não acreditamos nas superstições, Omar dirigiu uma carta diretamente para o rio e escreveu: ó rio, se você está a escorrer pela ordem de Allah, então continua. Mas se estás a escorrer pela ordem de Shaitan, então para aí, nós não precisamos da tua água. E disse: olha, levem esta carta, vão lá tirar no rio e vamos ver. Logo, quando atiraram a carta, o rio começou a correr e até hoje nunca mais parou. Isto era para dizer que este conceito de sacrificar, ou derramar sangue, ou sacrificar uma vida humana
é um conceito muito antigo, apesar de que o Islã veio e alterou essas coisas todas. Ainda hoje, em muitos povos, nós vemos, muitas vezes tínhamos ouvido dizer seitas satânicas nos Estados Unidos da América e em outros países em que sacrificavam os seus adeptos, degolavam a eles, isto tudo como forma de criar uma aproximação para com os seus deuses. E o Corão também fala desta passagem quando fala de Qurbani. Qurbani diz Watlu alayhim naba ibn Adam. Isto para indicar que, afinal, o Qurbani é um ibada tão antigo como o próprio ser humano. Os primeiros que fizeram o Qurbani no mundo foram os dois filhos de Adam. Allah fala no Corão, recita para eles, ó Muhammad, a notícia, Watlu alayhim naba ibn, dos dois filhos de Adam, que eram Habil e Qabil, Abel e Caim. إذ قربا قربانا, aí está a palavra Qurbani, quando eles apresentaram o Qurbani. Portanto, Qurbani é da palavra Qurb. Qurb quer dizer aproximação. Então, o conceito era apresentar a vida ou apresentar alguma coisa para Deus, para se criar aproximação para com Deus. E Allah diz ali, naqueles tempos, quando o Qurbani de alguém era aceito, aparecia um fogo do céu e consumia aquilo, queimava aquilo, sinal de que o teu Qurbani foi aceito. Esse costume já acabou no Ummah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naqueles tempos as pessoas sacrificavam o que tinham a sacrificar, matavam o animal, por exemplo, e deixavam num local alto e esperavam. Se aparecesse um fogo do céu, consumisse aquilo, então é porque o teu Qurbani foi aceito, caso contrário foi rejeitado. Alhamdulillah, no Islã, Allah facilitou muito, deixou tudo oculto, e nós vamos fazendo na esperança de que Allah, inshallah, vai aceitar, e vamos pedindo para que Allah aceite. Portanto, este é para dizer que o ibadat de Qurbani é um ibadat muito antigo, tão antigo como o próprio ser humano. Só que o Islã, quando chegou, o Islã alterou este conceito e introduziu uma nova coisa. Ele diz que, em vez de, no Islã, Allah diz no Corão, "Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha". Este é o conceito e a essência do Qurbani no Shariat. Apesar de que nós estamos a sacrificar um ser, um animal, mas não é porque Allah quer o animal de nós, ou porque quer o sangue, assim como outros pensavam. Allah diz, não, o que conta no Qurbani é a essência do Qurbani, que é o taqwa. A pessoa degola o animal, mata o cabrito, o boi, o vaca ou qualquer coisa, mas entretanto a aceitação e rejeição depende tudo da essência do Qurbani, que é o taqwa. Por isso Allah diz no Corão, "Lan yanala Allah luhumuha", não é a carne, wala dima'uha, nem o sangue que vão chegar a Allah, mas walakin yanaluhu taqwa minkum, mas o espírito e a essência. E é daí mesmo que hoje em dia, quando surgem muitas teorias em que certas pessoas, especialmente os materialistas, os ateus, quando dizem, mas por que sacrificar um animal só para comer carne? Há tantos animais que estão sendo degolados nesse dia. Era melhor pegar no mesmo dinheiro e construir-se um hospital ou uma escola ou qualquer coisa. Não, você pode construir escola e hospital e tudo isso, aquilo tem sawab de sadaqa, mas não é Qurbani, aquilo não é Qurbani, porque o conceito do Qurbani é especialmente este mesmo que o Islã estabeleceu. E depois, quando o Islã continuou com este conceito de que Qurbani deve continuar, mas assim como foi sempre a tradição islâmica de corrigir as coisas erradas. No nosso caso, por exemplo, no caso islâmico, outros povos ainda têm aquele sistema em que quando alguém pratica uma grande ação, então para perpetuar essa personalidade, eles constroem estátuas.
Portanto, no mundo todo, todos os povos têm os seus heróis, tem aqueles que fizeram algo extraordinário. Então, para perpetuar a recordação deles, os povos constroem estátuas para eles nas praças. Mas Islã, porque não aceita essa teoria, essa tese de estátuas, porque estátuas são vulneráveis, estão sujeitas a um temporal, estão sujeitas à passagem de tempo, estão sujeitas à destruição. Quantas estátuas foram construídas, destruídas no mundo? Nós vimos que quando o Iraque foi agora invadido, foram destruir a estátua de Saddam Hussein, estátua que existia, acabou. Nós aqui em Moçambique tínhamos estátuas de Vasco da Gama, de Mozinho de Albuquerque e tudo que o colonialista quis perpetuar porque achou que eles deram alguma contribuição grande para o Estado português e quando entrou a independência foram eliminados. Portanto, e porque estátuas não são coisas perpétuas e o seu objetivo é perpetuar alguma boa ação que a pessoa fez, então o Islã apresentou outra alternativa. Diz que em vez de construir-se estátuas, vamos perpetuar a ação dessa pessoa. O motivo pelo qual nós queremos construir uma estátua, porque ele fez um grande trabalho. Então o Islã diz, vamos levar a essência e é esse trabalho que deve ser perpetuado. Então, no nosso caso, quando o Ibadah de Qurbani já vem desde o início, e depois quando chegou o tempo de Ibrahim a.s., Allah introduziu nele qualidades que de facto Ibrahim a.s. merecia ser eternizado e perpetuado. Então, ao invés de fazermos estátuas de Ibrahim a.s. e colocarmos todo lado para recordar, Allah disse, não é estátua, não. Vocês devem fazer aquilo que Ibrahim a.s. fez. É daí que vem sunnat. Por isso, quando perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma hadhihi al-adahi ya Rasulullah? O que são esses adahis? Então o Nabi diz, sunnat abikum Ibrahim, é sunnat do vosso pai Ibrahim a.s. Portanto, a partir de Ibrahim a.s., o Islã introduziu neste ritual uma nova alma e novo conceito. E é por isso mesmo que nós, porque não acreditamos nas estátuas, nós tivemos muitos heróis. A história do Islã, quando digo Islã quer dizer no seu sentido etimológico, não no nosso sentido normal de Islã, submissão. Todos os profetas foram submissos. Todos os profetas, em nenhuma parte, o Islã nunca disse que devemos de fazer estátuas para eles, para recordarmos a eles. Mas Allah diz no Corão, você diariamente deve pensar neles. Quando você diz, Ihdina Sirat al-Mustaqim, Allah mostra-nos o caminho certo. Então, caminho de quem? Sirat al-Ladina an'amta alayhim, caminho daqueles que tu favoreceste. E quem são esses que favoreceste? Allah próprio diz no Corão, Ulaika alladina an'ama Allah alayhim min an-nabiyina was-siddiqina was-shuhada'i Então, 5 vezes por dia, cada salat, nós repetimos este ayat, tendo na mente que estamos a pedir para seguirmos o caminho destes grandes heróis que foram. Isto é muito melhor e é muito duradouro do que fazer uma estátua que é vulnerável, está sujeita a qualquer acidente ou qualquer desastre. Portanto, isto era mais ou menos a história. Estamos a chegar agora a Zulhijjah. Zulhijjah temos 2 rituais, todos nós conhecemos. Um é o ritual de Hajj. Para os que vão para Hajj, eles lá cumprem com os rituais de Hajj e no fim sacrificam um animal que é chamado de Hadi. Nós que não fomos fazer Hajj, ficamos aqui e nós cumprimos com o ritual de sacrificar. Para nós, o animal chama-se Udhiya ou Qurbani, um desses 2. E os 2 são completamente diferentes. Quando digo diferentes, quer dizer que se alguém for fazer Hajj e lá estando em Meca, ele está a sacrificar o animal. Ele, por exemplo, aqui também sempre fazia o Qurbani. E lá também tem que sacrificar por causa do Hajj. Ele não pode misturar os 2 niyats e dizer, neste mesmo animal eu vou fazer Hadi e Udhiya, Qurbani. Não pode. Por quê? Porque o motivo dos 2 é diferente, a instituição dos 2 é diferente. Enquanto que Hadi está ligado aos rituais de Hajj, porque Qiran, Tamattu, por qualquer transgressão. Qurbani, Udhiya está ligado
a reavivação do Sunnah de Ibrahim a.s., quando Allah mandou para ele um carneiro do céu para ele degolar no lugar de Ismail a.s. A partir dessa data começou-se esta tradição que tornou símbolo do Islã hoje, é símbolo do Islã e dos muçulmanos. Somos os únicos nós que cumprimos com esta. Por quê? Porque Allah gostou daquela ação de Ibrahim a.s. e em vez de dizer a nós para fazermos uma estátua em memória de Ibrahim, disse a nós para nós seguirmos o Sunnah de Ibrahim a.s. E o resto, Ibrahim a.s., todos nós sabemos que esta é uma ocasião em que pelo menos a gente recorda. Se o Qurbani é Sunnah ou é Wajib, há uma diferença entre opiniões dos imãs. Imam Abu Hanifa acha que é Wajib para todo aquele que tem posse. Dia do Qurbani, ele fazer o Qurbani. E outros imãs acham que é Sunnat Mu'akkada. Sunnat Mu'akkada. Então, também, quer dizer, não é um Sunnat, é para quem tem posse. Agora, mas aqui, em vez de entrarmos nas discussões técnicas, se é isto tem mais a ver com gosto, tem mais a ver com amor para Allah. Ibrahim a.s. sacrificou aquilo que era mais querido para ele, que era o filho. Depois de tantos anos, Allah deu-lhe um filho. Imagina, já tinha quase 100 anos, quando Allah ouviu o choro dele, o pedido dele, deu-lhe Ismail, que significa Allah ouviu. Ismail. Ele quer dizer Allah. Ismail quer dizer Allah ouviu o pedido dele, Allah deu-lhe o filho. Aqui está a questão principal, a essência, é do gosto. Não é a gente entrar em técnicas, que Qurbani é Sunnah, não é Sunnah, ou Wajib, não é Wajib, não, portanto, se não for, não, é preciso a pessoa criar o gosto. Bilal radiallahu ta'ala anhu, era um pobre, né? Mas veja o gosto de querer sacrificar, porque este é um ato simbólico em que você, quando está a apresentar o sacrifício, em outras palavras, indiretamente você está a manifestar e dizer, Allah, se for necessário, isto é uma manifestação, estou a sacrificar isto que tenho a minha, mas se for necessário eu sacrificar coisa mais querida para ti, assim como Ibrahim fez, estou disponível. Portanto, isto é só uma semelhança. Por isso é que Bilal radiallahu ta'ala anhu, que era um pobre, ele não tinha dinheiro para comprar animal, e ele chegou perto do profeta Muhammad, o profeta sallallahu disse, todos fizeram Qurbani. Você fez o quê? Disse, eu não tenho nada, você sabe, eu sou um pobre, não tenho nada. Então eu fiz Qurbani de um galo. Mas isso quer dizer, o que conta não é o animal. Nabi depois até riu-se com ele e disse, olha, um muazzin degolou outro muazzin. Tanto por galo também faz azan. Então, o que conta é, o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não era rico, era pobre, mas ele, num ano, quando foi fazer Hajj, degolou 100 camelos, 100. Imagina, 100 que nós, na nossa vida, nunca vamos conseguir fazer. E ele, em Medina, também fazia sempre Qurbani. Portanto, isto é uma questão de gosto, e não entrarmos nos pormenores técnicos. Se a pessoa tem gosto, mesmo tendo alguma coisa, e ele diz, eu quero sacrificar isto para quem me deu vida, para quem me deu tanta riqueza, para quem me deu tudo o que eu tenho. Não tenho nada para apresentar, mas alguma coisa posso uma vez por ano. E nós fazemos isso. Hoje, as pessoas, por causa da fraqueza de imã, nós, quando se trata de coisa de din, procuramos muitos pretextos para não cumprir, para desculpas, para não fazer e tudo. Mas nós sabemos a situação da nossa gente. Quantos animais nós não degolamos quando temos casamento do nosso filho ou da nossa filha? Naqueles tempos, quando não havia animais, quando nós vivíamos no tempo do comunismo aqui em Moçambique, quando não havia nada, até para sair fora da cidade era difícil, porque você estava tudo cercado, mas porque era casamento do teu filho, você fazia tudo por tudo e conseguia arranjar uma cabeça, uma vaca, mas fazia. Hoje também, muitos são aqueles que vão ter com os curandeiros
E o curandeiro, quando lhe diz que, olha, você tem que matar um carneiro. Por que carneiros são mais caros em Moçambique do que cabritos? No tamanho são iguais. Mas por quê? Porque carneiros são usados pelos curandeiros. Curandeiros, quando querem mandar alguém matar, sacrificar um animal, eles preferem carneiros. Então, o preço do carneiro é dobro ou triplo em relação ao cabrito. Então, por quê? Porque utilizam-se nestas cerimônias. E estão a fazer, muitos são os ditos muçulmanos que estão a fazer. Então, se o curandeiro diz, mesmo mais caro, você faz. Naqueles tempos a gente fazia, todos nós sabemos. Então, onde está até aquele gosto e amor para com Allah? Dizer, Allah, eu não tenho, posso não ter muito, mas eu também quero sacrificar alguma coisa para ti, tu que me deste tudo o que eu tenho. É esse espírito que a gente deve criar. Aqui eu queria dizer uma coisa também, que hoje, porque as pessoas levantam essa questão que não, se é um cabrito que chega para toda a família, que aí também tem divergência dos imãs. De facto, há imãs que acham que um chega para todos, para uma família, uns acham que todos têm posse, possuem o nisab. É obrigatoriedade porque é uma obrigação monetária e financeira. Os ateus têm aquela coisa de dizer que se todos os muçulmanos começarem a chegar a essa altura e começarem a matar cabritos e animais, quadrúpedes e tudo, há de haver uma crise e há de haver falta de animais. Mas isto é uma forma errada deles pensar. Na Índia é proibido matar vaca, porque a vaca é considerada deusa. Mas com esta proibição não quer dizer que na Índia há fartura de vacas e leite é gratuito e manteiga é gratuito. Não. Por quê? Porque a lei divina funciona desta maneira. Quanto mais você utiliza uma coisa, mais Allah repõe. Allah repõe. Você, quando não utiliza, Allah retira também. Um poço, quanto mais água você tira do poço, mais água aparece. Você, quando não tira, ela seca. Houve tempos em que tudo baseava-se nos cavalos. Eram exércitos, eram cavalos, transportes eram cavalos, carroças eram cavalos, e tudo. Todo lado você era cavalo. Quando o ser humano deixou de utilizar cavalo, hoje você dificilmente vê um cavalo na vida. Pelo contrário, já que não utiliza, podia haver abundância de cavalos por todo lado, burros e cavalos, mas já não há nada. Por quê? Porque você, quando não utiliza, Allah também retira. Este é o sistema de Allah. Portanto, se não podemos ter esse receio materialístico, ateístico, de que se usar. Quantos animais no mato que existem, no mato, que são proibidos a sua caça, porque há o perigo de extinção. Os rinocerontes, por exemplo, brancos, não se pode caçar, porque é perigo de extinção. Mas ninguém come rinoceronte. Como é que estão em perigo de extinção? Uma cadela, cada vez dá luz a quase 10 cachorros. No entanto, ninguém come cães. Eles nascem muito mais. Mesmo assim, por outro lado, uma cabra só dá um cabritinho ou dois o máximo. E toda a gente come cabritos no mundo. Por dia são degolados milhares de cabritos. Mas se hoje formos fazer o levantamento, você há de ver que há mais cabritos do que cães no mundo. E nunca alguém disse que por causa de estarmos a degolar tantos cabritos, tantas vacas, tantos carneiros, estão em perigo de extinção. Nunca houve perigo de extinção. Por quê? Porque Allah, quanto mais você usa, Allah repõe. Quanto mais e aquilo que você não usa, Allah retira. Portanto, isto é sistema de Allah. Nós não podemos... eu queria aqui esclarecer um assunto que é interessante também. Islam diz que no Qurbani, porque há condições, né? E nós já explicamos isso em alguns dos nossos livros, as condições do Qurbani. E era para dizer que o cabrito tem que ter 1 ano, por exemplo. Carneiro, ovelha, são 6 meses. Boi e vaca são 2 anos. Camelo são 5 anos. Agora, isto era uma lei
idade estipulada, mas os álimes atuais, esta parte que eu queria esclarecer, álimes atuais, à luz do desenvolvimento do mundo, chegaram a uma conclusão de que, olha, o objetivo do profeta Muhammad, o objetivo principal não é a idade, não é a idade. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando estipulou a idade, era para garantir a corpulência e o crescimento do animal. Por isso é que disse, isto para quê? Para beneficiar ao pobre mais. Portanto, se hoje houver um animal, porque as pastagens hoje são melhores, a alimentação dos animais é melhor, os criadores dão várias coisas. Então, se um cabrito, por exemplo, tiver 6 meses, mas ele já é tão corpulento, ou uma vaca que tem 1 ano, ok, mas já é tão gorda porque come do melhor e já pesa mais que aquilo que é de 2 anos, então pode-se fazer corbani daquilo, porque, de facto, isto tem muita lógica, é interessante porque o objetivo principal era alcançar a corpulência do animal, o volume do animal. E se conseguimos hoje, de outras maneiras, chegar àquilo, então não há problema nenhum. Portanto, você, por exemplo, uma vaca hoje, se for de 1 ano, mas que come bem, é bem alimentada. Hoje em dia há aquelas alimentações, há vitaminas e tudo. Com 1 ano, se ela chegar aos 300 quilos, 350 quilos, que é o peso que normalmente chega a uma vaca com 2 anos, então é permitido, os álimes dão fato aqui, é permitido porque o objetivo foi alcançado e o objetivo principal não era só idade, porque também o Nabi não podia insistir na idade. Imagina se ele dissesse tem que chegar a 2 anos. A vaca, entretanto 2 anos e é mal alimentada, é magrinha, não tem carne, não tem nenhum, e outra com 1 ano é tão bem gorda. Então o objetivo é aquele, não é este, né? Portanto, era para dizer que, de facto, eu queria só recordar as pessoas, né, que é momento agora de nós também, dentro daquilo que Allah nos deu, e aquilo que eu disse, não vamos muito no aspecto técnico, porque se for para o aspecto técnico, talvez alguém até pode aparecer e dizer, não, eu não preciso fazer corbani, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certa vez matou um carneiro e disse, isto é da minha parte e da parte de todos aqueles do meu ummat que não fizeram corbani. Então, o Nabi já fez. E você vai fazer corbani uma segunda vez para fazer. Mas aquilo que o Nabi diz, aquilo não está a falar da obrigatoriedade do corbani de cada um, está a falar no sawab. Olha, sawab é para todos, mas a obrigação individual de cada um mantém-se. Portanto, além da obrigação que eu disse, apesar de haver termos técnicos, se é sunnat muakkada ou é wajib, vamos deixar isto porque o objetivo principal é a gente demonstrar, manifestar o amor que a gente tem para o nosso Criador, pelos ne'mats todos que Ele deu e mostrarmos que Allah, o que é um cabrito? Cabrito não é nada. Se for necessário vida de um cabrito, estou pronto para dar minha vida para ti. Tudo que eu tenho é para ti. É o que Ibrahim a.s. fez. Portanto, quero apelar às pessoas, para todos aqueles que têm posses, né, devem fazer corbani, não deixar. Infelizmente, entre nós, esta tradição está muito fraca, há muito pouca gente que faz o corbani. E depois o problema que temos é que o Islã instituiu, esta é a altura em que a pessoa faz corbani e recomendou para que a gente distribuísse a carne entre familiares e entre os pobres também. Então, é bom, quanto mais corbani houver, mais carne há de existir para a gente alimentar muito mais os irmãos muçulmanos pobres que às vezes passam anos sem saborear a carne. Portanto, eu quero dizer que é recomendável. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que quando começar o mês de Hajj, quem tem intenção de fazer o corbani, ele não deve tocar
nos seus cabelos, quer dizer, barba, cabelo e assim sucessivamente, não cortar, né? Mas isso não é obrigatório, é recomendado, porque obrigatório é no Hajj, para o Haji. Haji, quando está com o Ihram, ele não pode, e se ele cortar, tem uma penalidade. No nosso caso, se a gente fez intenção e por engano a gente cortou, não tem nenhuma penalidade, porque é recomendável, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é uma oportunidade para cada um de nós manifestarmos que somos seguidores de Ibrahim alayhi salam, e porque Allah gostou da grande obra de Ibrahim alayhi salam, nós também queremos um bocadinho assemelhar a ele, apesar de que ele deu o melhor que ele tinha. Nós não estamos disponíveis para isso também, mas alguma coisa, um cabrito hoje não é nada, 2000 meticais. E eu discordo também aquela ideia na base das publicidades que as pessoas fazem, em que dizem que, olha, nosso cabrito é mais barato, em Tete é mais, um exemplo, em Tete é mais barato, e pronto, paga lá a nós e nós vamos fazer o Qurbani da tua parte. Qurbani a pessoa deve fazer de tal maneira, criar, se for possível, até domesticar o animal, criar o animal de tal maneira que a pessoa cria aquela afeição, aquela ligação para o dia que você sacrificar animal, sentir um bocadinho que diminuiu-se alguma coisa na tua casa. E isto de despachar, em outras palavras, pronto, eu já paguei. Você matou, você nem sente nada do que aconteceu e depois nem sabe onde vai o animal, onde vai a sua carne, se beneficiou alguém. Eu sei que Tete, por exemplo, não tem muitos muçulmanos, muito pouco muçulmano, é a província que tem muito pouco muçulmano. Agora, o que eles fazem com aquela carne? Você daqui já despachou. E lá também, o que acontece da nossa experiência é que você, quando traz carne à fartura no meio de uma sociedade pobre, eles nem condições têm de conservar. Então vão utilizar de qualquer maneira, às vezes aquilo até estraga. O que acontece com aquela carne que vem da Arábia Saudita, muitas vezes em certas zonas acontece isso. Portanto, nós devemos fazer com gosto, a não ser que é a altura da gente também já começar a preparar-se. Se queremos fazer em Tete, porque a carne é mais barata. Então eu queria apelar aos nossos empresários muçulmanos todos para criarem condições. Não custa nada arranjar carros com frigoríficos e depois mobilizarem os meios para muita gente fazer Qurbani em Tete ou noutra província, por exemplo, um exemplo, e depois de degolar aquilo tudo, limpar e colocar no frigorífico e levar aquilo para outra zona onde muçulmanos estão. Por exemplo, neste caso, Cabo Delgado tem muito muçulmano, Nampula tem muito muçulmano e são pobres, então podia-se tirar dali para ir, mas não é matar e deixar ali aquilo que acontecia na Arábia Saudita antigamente, naqueles tempos, quando eu fui fazer Hajj primeira vez em 1970, eu próprio vi, íamos para o matadouro ali, os animais estavam ali à disposição, nós pegávamos no animal, matávamos, mas como estamos no hotel, matava, você não podia fazer nada, matava e deixava ali. Às vezes levava uma perna para ir e pedir a alguém para cozinhar para ti ou qualquer coisa. E pronto, o resto queimava-se tudo. Até que surgiu esta ideia, agora a Arábia Saudita, os álimes deram essa ideia, em que aproveita-se toda a carne, porque quando os hajis vão lá, compram os cupons e aqueles animais são preparados, selecionados e depois de serem degolados, são congelados e através de barcos de frigorífico vão dar aos pobres nos países islâmicos. Isso acho bem. Nós em Moçambique também devemos fazer e não só fazermos publicidade, que olha, mata ali é mais barato. Então, por causa de Allah que te deu tanto, Allah que te deu a vida toda, deu riqueza, deu saúde, deu-te casa, deu-te propriedade, deu tudo. Por causa dele, você vai, por causa de querer poupar 500 meticais mais, você diz, não, aqui é mais caro, vou fazer lá mais barato, e faz mais barato lá e deixa de qualquer maneira, nem sabe onde foi aqui. Não, para lá, se nós não podemos dar as nossas vidas, o que é mais 1000 meticais? O que é 2000 meticais? Portanto, você não olhe para o dinheiro, não olhe para a ação e o valor da ação. Se é preciso estar aqui, onde estás? Cabrito aqui é mais caro, mas não tem problema. Você degola para lá
mais 500, Allah vai te restituir, Allah vai te dar em troca mais, mas pelo menos mata como deve ser, faça sentir, criar o ambiente de Qurbani dentro da tua casa, os teus filhos viverem o ambiente de Qurbani, tua família viver o ambiente de Qurbani, para eles saberem que isso faz parte da nossa história. Você está sentado aqui e pronto, ninguém sabe nada, você já mandou porque a publicidade, já telefonou, eu mando M-Pesa, está aqui, 2.000 meticais, vai para o teto, faz lá Qurbani. Você nem cria o ambiente dentro da casa, nem família sabe, nem os teus filhos sabem. Então, não há aquele ambiente, atmosfera de Qurbani. Tanto isso eu só queria corrigir, não é para estragar negócio de ninguém, porque o que está em causa não é negócio. Infelizmente, nós temos um mau hábito, sempre quando chegam ocasiões destas, entram todos no terreno para fazer negócio. Cada um está a pensar que pelo menos vou ganhar 100 meticais, vou ganhar 200 meticais. Isto não devemos olhar no aspecto comercial. É um ibadat, e ibadat tem que ser feito com gosto. Ibadat tem que ser feito com amor. Ibadat tem que ser feito com dedicação, devoção para Allah ficar satisfeito. Por isso é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos essa forma correta. Ele era pobre, mas ele fez e fez da melhor maneira e ensinou-nos como deve fazer. E nós não devemos despachar, devemos fazer corretamente, e faça o dua para que Allah aceite de todos nós, Allah que nos dê essa força, coragem e gosto para sacrificarmos tudo o que a gente tem pela causa de Allah e não entrarmos naqueles aspectos técnicos que é fardo, é sunnat, é wajib, não, deixa isso tudo põe de lado, entre com gosto. Rábia Adawiya é uma grande sábia. Outro nome é Rábia Basriya. Certa vez ela saiu da sua casa e estava numa mão tinha balde de água. E perguntaram a ela: vais para onde com este balde de água? Isto é mais filosofia. Vais para onde? Ela disse: não, com isto estou a ir apagar o fogo de Jahannam. Porque eu quero as pessoas adorarem Allah com gosto, para agradar Allah, não com interesse de que eu quero Jannat e em troca, ou eu quero Allah me salvar do Jahannam. Quer dizer, isto é um conceito muito elevado. Nós fazermos tudo com aquele espírito de não, eu quero fazer somente para agradar Allah, só. Não estou a fazer com interesse nenhum. Allah, na sua generosidade, na sua bondade, vai nos dar tudo, mas nós devemos mostrar que não, eu quero fazer. Então não vamos olhar nos aspectos técnicos, vamos fazer com gosto, porque é a ordem de Allah. Allah diz no Corão: fasalli li rabbika wanhar, faça o salat para Allah, que é salat al-Eid, wanhar, e faça o Qurbani, faça o sacrifício. Allah ordenou a nós no Corão a gente fazer Qurbani. É suficiente. E aqui o termo é imperativo, wanhar, e tudo que é imperativo no usul al-fiqh quer dizer é para obrigatoriedade. Abu Hanifa baseia-se mesmo nesta ayat para dizer que é obrigatório. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos nós sabemos, não era um comerciante, era um pobre, muito pobre, que Aisha diz, na nossa casa passavam dias em que a gente nem acendia fogão. Imagina, não há nenhum de nós que pode chegar a essa tamanha pobreza. Entretanto, quando chegava a esta altura, imagina o gosto que ele tinha. 100 camelos de uma vez. Isto é gosto, isto é fazer com gosto. E Medina. E depois, não só, veja a preocupação que ele tinha para o seu Ummat também. Para o Ummat, nenhum membro do Ummat ficar com mágoa. Que olha, porque entre nós há aqueles coitados que não têm nada. Estão refugiados, estão a sofrer. Então o Nabi fez o Qurbani de um carneiro e disse: isto é da minha parte e para aqueles do meu Ummat que não fizeram, pelo menos para consolar a nós, que no Sawab.
no sawab, porque nem é obrigatório para ele. Para quem não tem, não é obrigatório para ele. Não é obrigatório para ele. Mas é para quem tem, ele deve fazer. Então, eu recomendo às pessoas, recordo às pessoas para nós tirar proveito. Estas ocasiões são muito especiais e depois estamos a entrar na dezena de Zul-Hijjah, que Allah fala disso no Corão, wal-Fajri, wal-Layalin Ashrin. Allah fala de jura pela Al-Fajr e das 10 noites. E a maior parte dos comentadores do Corão diz que 10 noites são estas noites de Zul-Hijjah. Portanto, tem muitas virtudes. A Ibadat nestes dias tem grande sawab, é o jejum, é o Ibadat, é o Qurbani e tudo, apesar de que infelizmente não vamos conseguir fazer talvez Salatul Eid em conjunto, mas pelo menos há outros Ibadas que individualmente a gente pode fazer. Vamos fazer com todo gosto, fazer para Allah com todo gosto, amor, dedicação e mostrar a Allah, demonstrar que ya Allah, um cabrito não é nada. Para ti, se for necessário, eu estou pronto a dar a minha vida também. Sallallahu alaihi wa sallam.